trabalho dentro do museu pode ser chamado de obra de arte? É de bom tom? É de bom tom. Eu sou o Leozi e bem-vindo a mais um vídeo sobre história da arte. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o período mais temido pelos estudantes de arte, a arte contemporânea. É incrível como esse período sempre causa desconforto. Parece que quando ele se aproxima, a pessoa já vai se revoltando, vindo aquele caos por dentro. É incrível. Tudo isso porque o período da arte é um pouco difícil de entender. Um pouco difícil de entender. Apenas um pouco difícil de entender. Já que todos os padrões estéticos, conceituais e técnicos que se conheciam antes foram questionados, jogaram pra cima, disseram por quê? Por que isso é arte? Quem nunca viu uma obra de arte contemporânea e pensou, que diabo é isso? Mas calma, muita calma nessa hora. Eu vou te explicar. Se você já viu algum desses movimentos artísticos na escola, você deve lembrar daqueles monte de ismo, né? Modernismo, cubismo, surrealismo, fauvismo, futurismo, entre outros ismos. Mas você sabia que o desejo de mudar padrões da arte veio muito antes do modernismo, hein? Tudo começou na Florença, Itália, no início do século XV. Sabe quando dizem que a arte de alguém é tão boa quanto a dos antigos artistas? É verdade. Era exatamente isso que os artistas queriam. Antigamente, a Roma... Pera, não é essa a minha voz. O que aconteceu? Ah, tá, é o que eu tô falando do Renascimento. Antigamente, Roma era o centro do mundo civilizado. Mas ela foi destruída com a invasão das tribos germânicas. Os italianos acreditavam que a arte, a ciência, o saber tinham surgido no período clássico. Mas tudo se perdeu para a arte gótica, trazida pelos povos bárbaros. Dorime. Interino ad dorime. Para os italianos, o tempo antigo que era bom. E eles tentavam ressuscitar a grandeza antiga de Roma. Pera, calma, aqui da câmera, eu sou cego, desculpa. Ou seja, os boomers já existiam lá no século XV. E essa foi... Amei! Palmas para o roteirista! O primeiro artista a liderar o movimento foi o Filippo Brunelleschi. Mamma mia! Um arquiteto cuja missão era construir a Catedral de Florença, da Itália. Cansado de seguir construindo igrejas góticas, Brunelleschi deu um basta e viajou até Roma para estudar ruínas de templos antigos, palácios antigos. Assim, adaptou o estilo clássico, grego e romano, lembram dos romanos? Nas estruturas italianas e fez muito sucesso, tendência da época, sendo muito imitado e jamais igualado, porque cópia é diferente do original, né? 500 anos se passaram e continua. Brunelleschi também trouxe consigo uma novidade que chocou a Europa. Tá passado? Tá passado? A perspectiva. Com ela era possível criar ilusão de profundidade em pinturas por meio de matemática. A mais B igual a pintura, galera! Que antes eram ignorados pelos gregos, porque não era bom o suficiente para os gregos, os filósofos. Que pena, né? Porque chora os Pitágoras. Depois disso, vieram vários artistas amados pelo público e aclamados pela crítica. Você já deve conhecê-lo, Donatello? Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael, todos tartarugas ninjas. Tô brincando. Foi o Donatello, o Giovanni Eyck, o Sandro Botticelli, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, muito aclamadíssimo da sua época e após a época também. Que por meio da perspectiva, estudando a natureza e anatomia humana, puderam deixar a arte realista, deram profundidade, 3D, conceito. Tá passada a antiguidade? Mas imagina só, você imitar a arte dos grandes mestres por 500 anos! 500 anos! Tá ultrapassados, né? Achavam que a arte já tinha chegado no nível de perfeição e excelência, e harmonia, que nunca seria superada. Até os grandes mestres já estavam de saco cheio disso e ninguém aguentava mais
o início a um período de experimentações, assim, inovou toda. O barroco, por exemplo, surgiu de uma treta de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. A igreja tava com desespero, né? Então, para a estratégia, né, de difundir a doutrina, a igreja ela usou da arte para tocar o coração dos espectadores. Acrescentou drama, religião, drama e mais religião. Com contrastes de luz e sombra, aproximou figuras centrais. Opa, aqui. E fugiu do equilíbrio harmônico nas composições. Mais tarde, surge o Rococó, muito aclamado pelos franceses. E foi muito longe também. Sério, tinha tudo do barroco, muito parecido, só que muito mais exagerado. Toda montada, é como se fosse a drag das obras de arte. Ao contrário do período antecessor, ele representava a classe da burguesia. Por que será que era extravagante, não é mesmo? Então tudo era feito de forma alegre, espontânea, frívola, cheio de graça, erotismo, cheio de pudores. Tá, mas peraí, professor. O que tudo isso tem a ver com a arte contemporânea? Tudo a ver! Imagina! Apesar de serem períodos que vieram muito antes do contemporâneo, são momentos muito importantes para entender as inovações da arte. Todos eles andaram para que a arte contemporânea pudesse voar. Aqui nós vemos o surgimento do ismo, o primeiro dos ismos, o neoclassicismo. Foi um período que tentaram trazer a arte clássica e seus temas de volta. Fazia trend rolar novamente. Deu certo? Só no início, depois vieram os outros. Esse período foi refutado pelo romantismo do século XIX, que queria dar prioridade aos sentimentos humanos. E drama, muito drama. Uso da cor e representações de momentos históricos. A verdade. Nada romântico, inclusive. Mas somente no século XIX e no começo do século XX é que começou finalmente a arte moderna. A arte que conhecemos, semana de 22. Conhece? Não? Vai estudar, guri. É importante. Com ele, houve mais renovações na arte pela influência das principais invenções que surgiram na época. A fotografia, a Revolução Industrial, máquina a vapor, cinema. Como as coisas são velhas, não é mesmo? O primeiro período artístico foi o impressionismo, que revolucionou de forma profunda a pintura que serviu de inspiração para as próximas tendências da arte.